Muito bom dia, pessoal, sejam bem-vindos de volta aí ao nosso canal. E hoje eu tô aqui sozinha, né, pra quem ainda não nos conhece, eu me chamo Carol, o Luiz hoje tá em casa. E hoje eu vim fazer aquela prova, né, de proficiência de língua espanhola, que é o DELI B2, que é necessária para homologar diploma. Depois eu vou fazer outro vídeo aí explicando para vocês sobre o processo de homologação e tudo mais. Mas então, deseja-me sorte, depois eu vou voltar aqui para contar um pouquinho da experiência, como foi, e contar um pouquinho da prova. Hoje é o primeiro dia de exame, então a gente tem 2 exames. Hoje é um exame oral, eles dividiram, hoje é quinta-feira, e sábado eu vou ter o outro exame, que seria a prova escrita, né, e a prova de listening. Então deseja-me sorte, depois eu volto aqui para contar para vocês como foi. Beijinhos! Oi, amores, voltei, terminei a prova, tô assim ainda tremendo. Mas hoje foi a prova só oral, como eu falei pra vocês. A prova, ela consiste em 3 tarefas, depois eu vou mostrar pra vocês aí, quando eu estiver fazendo a edição, um exemplo das tarefas. A primeira tarefa, eles colocaram 2 opções para eu escolher o tema que eu queria falar, né? E colocaram a primeira opção, eu nem li, nem dei bola, eu já fui direto pro tema da moda. E era o tema da moda sustentável, né? Que é um tema que está acontecendo agora, né? As pessoas estão se conscientizando mais do uso da moda sustentável. E foi sobre isso. Então tinha 5 propostas ou 6 propostas. E eu tive que falar se eu estava de acordo com as propostas ou se eu não estava de acordo. Para essa tarefa e para a segunda tarefa, eu tive 20 minutos de preparo. Então eu tive 20 minutos para ler, né, e pude escrever algumas coisas na folha. E depois eu fui para uma outra sala onde o entrevistador, na minha cara, começou a perguntar as coisas e pediu para eu falar e tal. E a segunda tarefa, eu escolhi um casal que parecia estar endividado. Aí eu tive que falar, né, o que eu achava. Eles te dão uma foto e você tem que imaginar aquela situação, tipo, contar a história na tua cabeça, inventar uma história da tua cabeça, o que você acha que está passando, o que você acha que está acontecendo. E no meio disso tudo, o entrevistador vai te perguntando coisas, entendeu? Vai te perguntando, e com você, já aconteceu isso? E o que você acha que é melhor? E tal, mas foi assim, o homem, graças a Deus, foi muito simpático, parecia assim uma pessoa muito simpática. E vamos ver o que vai acontecer, né? Não sei, não tenho ideia, mas espero que eu tenha aprovado. Sábado eu venho fazer a outra prova e depois conto pra vocês. Oi, amores! Agora que eu tô em casa, cheguei em casa, eu não consegui gravar para vocês a prova de sábado, né, que foi a prova escrita, porque eu saí um pouco atrasada de casa, me perdi um pouco no horário do trem, que o trem no final de semana passa de 30 em 30 minutos, e aí acabou que eu cheguei lá assim, em cima da hora e não deu para gravar para vocês, mas enfim, também não dava para mostrar a sala, como era a prova, então eu preferi continuar a gravação aqui dentro de casa e mostrar para vocês como que eu me preparei, mostrar e conversar um pouco aqui com vocês e contar um pouco da minha experiência, tá bom? Então, primeiramente, eu queria falar para vocês como que eu aprendi espanhol, né? Algumas pessoas me perguntam se eu fiz algum curso. Eu nunca fiz curso de espanhol, gente. Eu aprendi espanhol realmente na prática e na marra, né? A necessidade de me comunicar com o Luiz. O Luiz já falava até português, mas a necessidade de me comunicar com a família do Luiz, por exemplo, foi o que me fez desenvolver mais aí o idioma espanhol. E isso foi bom por um lado e ruim pelo outro, né? Tipo, bom porque eu aprendi a me comunicar, aprendi as expressões. Então, quando você aprende ouvindo, você meio que é um papagaio, você vai imitando as pessoas e aí você pega as expressões e tal. O ruim é que você também pega o vício das pessoas em cortar palavras, em falar um pouco errado. Então, quando eu fui para estudar a parte escrita, que foi a parte que eu tive que dar uma estudada, aí eu tive um pouco de dificuldade. Então,
estudei um pouco a escrita, comecei a ler, né? Baixei um livro para ler em espanhol, comecei a ler um livro em espanhol para treinar meu olho. E assim, gente, para mim foi um processo muito longo, porque eu de fato falo para vocês que eu não me dediquei muito. Eu estava com outros projetos, então estava dando mais atenção para os meus outros projetos e não me dediquei muito para a língua espanhola. Então eu demorei aí, na verdade, até agora eu cometo alguns erros, né? Ainda não sou 100% fluente em espanhol, mas hoje consegui chegar num nível de aprender a me comunicar, a entender tudo que as pessoas me falam. Consigo ver vídeos, né? Consigo ver filmes com o Luiz, sem a necessidade de legenda em português, e isso para mim me deu uma liberdade muito, muito boa. Inclusive, na prova de domingo, aconteceu uma coisa super legal. Eu estava conversando com uma menina alemã e a gente estava conversando em espanhol. Então, tipo assim, o idioma é uma coisa incrível, né? O que ele pode te dar. Eu nunca ia entender ela falando alemão e ela também nunca ia entender o português. Mas ela aprendeu espanhol e eu também, e a gente ficou conversando ali em espanhol. Isso é uma coisa muito realmente que te abre portas, te abre caminhos. E se vocês têm vontade de vir morar aqui na Espanha, é necessário, né? É o idioma materno daqui, né? Todo mundo aqui fala espanhol. Praticamente todos os espanhóis não falam português. Isso é uma coisa, embora Portugal seja vizinho, seja do lado, não é comum você encontrar gente que fale ou entenda português por aqui, tá? Então, assim, se você tem vontade de vir para cá, é importante que você aprenda aí um pouquinho de espanhol, e aqui você vai desenvolvendo pouco a pouco, conversando, aprendendo, e dependendo da sua dedicação, o seu processo pode ser muito rápido. Eu não sei se vocês conhecem o exame DELE B2, e algumas pessoas me perguntaram: Carol, mas por que você vai fazer essa prova? Minha família até me perguntou: por que você precisa fazer essa prova, né? Então, para quem ainda não sabe, eu sou farmacêutica, sou formada pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, e eu tinha vontade, né, de poder exercer a minha profissão aqui na Espanha, e para isso eu preciso homologar o meu diploma. E para fazer a homologação, um dos requisitos é o exame de proeficiência em nível B2, no mínimo, tá? Então, foi por esse motivo que eu resolvi fazer a prova do DELE. Você pode também se apresentar a uma prova oficial de uma escola de idioma oficial daqui da Espanha, mas eu resolvi fazer o DELE porque é como se fosse o TOEFL de inglês, então é uma coisa assim muito específica e é realmente o exame de proeficiência espanhol, em espanhol, tá? Então foi por isso que eu resolvi fazer o DELE. E o Instituto Cervantes, pessoal, vocês não precisam vir para a Espanha para poder fazer a prova do DELE. Vocês podem fazer aí também do Brasil. O Instituto Cervantes tem em muitos lugares, tem espalhados aí pelo mundo todo. E vocês podem fazer aí no Rio de Janeiro tem, em São Paulo tem, outros estados eu não sei porque eu não verifiquei, mas eu tenho certeza que São Paulo e Rio de Janeiro tem Instituto Cervantes e vocês podem estar aí fazendo a prova. Mas será que é necessário mesmo vocês fazerem um curso preparatório para essa prova? Então, se vocês estão num nível que já sabem espanhol, estudaram, fizeram um curso de espanhol em alguma escola de idioma aí do Brasil, eu não acredito que seja necessário, assim, meu ponto de vista, tá? Eu não acredito que seja necessário que vocês façam um curso específico para a prova do DELE, tá? Porque eu vou mostrar para vocês aqui, eu comprei esse livro, tá? O nome é Preparação ao Diploma Espanhol Nível B2, tá? E é um livro que ele tem provas, sabe? Para você treinar. Então, se você já tem um nível de espanhol, nesse livro você pode treinar como é o exame e vem o áudio, né? Para você fazer o download. Você entra na página, você faz o download do áudio para você treinar a prova de escuta, tá bom? Então, vamos lá. Como que é dividida a prova do DELE B2? Vou explicar um pouquinho para vocês. O DELE, ele é dividido em compreensão de leitura e interpretação de texto e um pouco de gramática, é a primeira prova. Aí a segunda prova é a prova de escuta, né, compreensão auditiva. A terceira prova é a prova de compreensão de escrita, né, você tem que escrever e tudo mais.
E você também tem a prova oral, tá? Então, a prova oral eles separaram do dia das outras provas para não ficar muito cansativo. Então, na prova oral eu tive 40 minutos, né? 20 minutos para me preparar e os outros 20 minutos para falar com o entrevistador. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que é. Vou abrir aqui uma página da preparação. Você recebe uma folha assim, com um tema, e sobre esse tema você tem propostas. São 6 propostas e você tem que falar sobre essas 6 propostas. Tem que falar se você está de acordo, se você não está de acordo, por quê. E no meio disso tudo o entrevistador vai falando para você, tá? O meu tema foi a moda insustentável, né? Que hoje está acontecendo muito. Aí algumas propostas falavam sobre o incentivo de reutilizar, de fazer as pessoas reutilizarem, diminuir o consumo, a mudança de tecidos para tecidos mais sustentáveis. Então a prova foi relacionada a isso. E a segunda tarefa da prova oral é uma foto. Então eles me deram para escolher uma foto de um tema, né, que eu queria falar. Eu escolhi a foto de um casal que parecia que estava com dívida. Era um casal assim na mesa, cheio de papel. E eu tive que falar sobre isso. Você tem que contar uma história que você imagina. Então a foto é mais ou menos assim. Eles te dão uma foto. Tá vendo? Esse livro é bem bacana porque ele te dá vários exemplos. E aí você vai e discursa sobre esse tema, tá? Aí veio a prova de sábado. A prova de sábado, a primeira parte, foi a prova de compreensão de leitura e gramática. Então, na prova de compreensão de leitura e gramática, ela é dividida em 4 tarefas, tá? E aí, a primeira tarefa, você tem um texto para ler, assim, um texto inteiro para ler. E aqui você tem as perguntas relacionadas a esse texto. Então, você vai ter aí 6 perguntas relacionadas a esse texto, tá? Depois, a segunda tarefa, geralmente, eles te dão aqui, nesses textos, são histórias de pessoas. Cada um desse é uma pessoa. Então, ele conta a história e aqui nesse quadro você tem que relacionar quem são essas pessoas. Tipo, eles dão exemplos, tá? E aí você tem que relacionar quem é que falou isso, quem é que fez aquilo, sabe? E a terceira tarefa, ela é um pouco diferente. Para mim, essa tarefa foi a mais difícil, tá? Essa tarefa você tem que, eu não sei se dá para ver na câmera, no texto tem buracos assim onde você tem que encaixar as frases que estão aqui do lado. Então, você vai lendo e você tem que encaixar essas frases aqui no texto com o contexto do texto. Então, para mim, essa tarefa foi a que mais me levou tempo. E eu cometi um erro, né? De não controlar muito bem meu tempo na prova. Então, quando eu fui indo para a última tarefa, já estava acabando o tempo. Ainda bem que a última tarefa era mais fácil para mim, né? Para mim era mais fácil, então não sei como eu fui... Porque eu tinha, sei lá, 10 minutos para fazer a última tarefa e preencher o cartão de resposta. Então, foi uma coisa assim bem corrida. Mas a última tarefa, ela é assim. Você tem um texto, ela é tipo de gramática. Você tem um texto e você tem aqui 3 opções para você ir preenchendo aqui. Aí tem artigo, tem verbos nos tempos e você tem que ir encaixando isso aqui. Essa foi a prova de compreensão de leitura, tá? Depois da prova de compreensão auditiva, como que ela funciona? É seguido, tá? Eu tive 70 minutos da prova de compreensão de leitura, depois começou a prova de compreensão auditiva, 40 minutos de prova. Então começa, aparece um áudio, né? Você começa a escutar um áudio, compreensão auditiva. Você vai escutar tarefa 1. Entendeu? Aí o cara, tipo, nessa você não tem tempo, é de acordo com o que o áudio está falando para você. Então, na tarefa 1, são 6 conversas e tudo tem nesse livro, pessoal, tá vendo? Cada uma aqui são 6 conversas e você escuta cada conversa 2 vezes. Então, ele vai falar lá, tipo, você vai escutar uma conversa entre 2 amigos que se encontraram na rua. Aí ele vai e bota a conversa 2 vezes e você tem que marcar qual é a resposta, tá? Essa é a tarefa 1.
Na tarefa 2, a tarefa 2 é um pouco mais complicada. É parecida com a de gramática, você tem que ver quem falou o quê, se foi nenhum dos dois que falaram. Ele coloca, tipo, dois amigos conversando e você tem que dizer quem disse não sei o quê, foi fulano ou foi fulano? Ou foi nenhum dos dois? E aí você tem que marcar aqui. Na tarefa 3, você escuta uma entrevista com alguém. Então, geralmente eles colocam um atleta, um famoso, ou alguém que teve sucesso, um empresário, sei lá, uma entrevista. E aí você tem que preencher aqui de acordo. Aí você escuta o áudio de uma vez só, a entrevista inteira, 2 vezes. Então aqui é diferente da primeira, que você escuta a conversa para a primeira opção 2 vezes. Aqui você escuta para responder isso tudo, então é mais difícil. É um pouquinho mais complicado. Na tarefa 4, você... É tudo parecido, você vai escutar e vai ter que relacionar quem foi a pessoa também. E na tarefa 5 é outra entrevista parecida com a outra tarefa, tá? E na prova de escrita, que para mim é a mais complicada no meu caso, pela maneira que eu aprendi espanhol. Então, na prova de escrita, eles te dão para você escrever uma coisa formal. Então, ou é uma carta, ou é um e-mail para algum órgão do governo, para alguma coisa, e te dá a situação do problema. Eles te dão a situação do problema. E relacionado a isso, você escuta um áudio. Tipo, no meu caso, foi tipo que ia fechar o centro de saúde do bairro onde eu morava e eu escutei isso pela rádio e não concordava com isso porque no meu bairro havia muita gente que era idoso. Então, eu tinha que discutir sobre isso e reclamar, escrever uma carta para a prefeitura da cidade reclamando que eu não estava de acordo, e aí eu tinha que fazer propostas também que pudessem melhorar a situação, dar alternativas e dar uma conclusão. E a segunda prova, para mim, foi tipo um blog. Eu tinha que falar sobre dieta saudável, alimentação saudável. Esse eu estava de acordo com a eliminação de alguns alimentos da dieta ou não. E tinha uma notícia sobre produção de carne vegetal e eu tinha que inserir essa notícia dentro do texto. Eu dei graças a Deus que caiu esse tema, porque é um tema que eu sei um pouco mais. Inclusive, eu vou deixar hoje meu Instagram aqui para vocês. Meu Instagram ele é mais voltado para a vida saudável, eu tenho receitas saudáveis, então tipo, é um lado que eu tô buscando tanto para mim. E estou fazendo coisas assim no Instagram para ajudar também outras pessoas. Então, se vocês quiserem seguir lá, não é o intuito desse vídeo, mas se vocês quiserem seguir, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E aí eu tive um pouco mais de facilidade para falar sobre esse tema. E foram mais 80 minutos de prova, tá? E aí finalizou. Eu não sei, né? Tipo, eles falaram que o resultado vem mais ou menos em 2 meses. Eu achei um pouco demorado. E pelo preço que foi a prova, eu achei a prova bem cara. Aqui eu cheguei a pagar 190 euros para fazer essa prova. Bem cara, muito cara. Eu quase desisti, mas... No Brasil, essa prova é muito mais barata. Então, vale a pena vocês fazerem aí no Brasil, tá? Eu acho que no Brasil está em torno de R$400 por aí. E aqui saiu para mim quase R$1.000. Então, a diferença... é uma diferença bem significativa. Eu vou deixar o livro para vocês. Tem um outro livro que agora... Ah, tá aqui. Espera só um momento. Tem um outro livro que também eu comprei... Comprei não, eu imprimi, né? Para estudar. Eu vou deixar também o nome dele aí para vocês, que é um livro bom para estudar... quem quer estudar nível B2, tá? Então, é esse aqui. Aula 4 Internacional B2.1. Aí esse aqui eu baixei na internet e imprimi. Mas esse aqui eu comprei, eu acho que esse aqui foi 10 euros, não sei, agora eu não me lembro. Mas eu vou deixar para vocês aqui também o link, tá, pessoal? O vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência. E não se esqueçam, se inscrevem no canal, ativem as notificações, deixa seu like, isso é muito importante para mim, para saber que vocês estão gostando
do que eu e o Luiz, né? O Luiz hoje não tá aqui, mas do que a gente está compartilhando com vocês, nossas experiências. E qualquer dúvida, deixa no comentário, alguma coisa que você tem vontade de saber, alguma curiosidade. Eu ficarei muito feliz em poder ajudá-los, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Beijinhos e tchau!